Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou a Carol Dyer, a host orgulhosíssima desse podcast que está entre os top 15% mais compartilhados no mundo em 2022. Olha só onde chegamos, gente. No mundo, top 15% entre os mais compartilhados. Gente, felicidade aqui não cabe em mim, eu vou sempre falar isso, e é claro que vocês têm uma participação muito grande. Então, um beijo aí para todo mundo que nos acompanha, seja no podcast, seja no canal do YouTube. Vamos lá, e está começando mais um episódio do Sofá Financeiro, um episódio muito especial. E é claro que vocês já sabem também, né? Aqui a gente senta e conversa sobre temas relacionados à vida, carreira, mercado financeiro, empreendedorismo, mulher na bolsa e muito mais. E hoje eu tenho uma convidada especialíssima. Para bater esse papo hoje comigo, eu convidei a querida Kiss Vasconcelos. Ela é apresentadora, repórter, digital influencer e empresária, e é claro, a profissão mais especial dela é mãe do Theo. Ela também é idealizadora do Elas por Elas. Ela atua para resgatar a autoestima das mulheres e o bem-estar físico e emocional. A Kiss também produz conteúdo nas redes sociais, compartilha rotina de treino, alimentação saudável. Adoro acompanhá-la, viu, gente? E eu sugiro que vocês façam o mesmo. Então, vem para cá, Kiss. Seja bem-vinda. Olá, Carol, tudo bem? Obrigada pelo convite, viu? Obrigada por estar aqui. E que orgulho, que privilégio de poder estar aqui conversando com esse podcast que está entre os 15% mais compartilhados no mundo. Peraí, a gente não Todo está falando de mundo. Brasil, né? A gente está falando de mundo. Estamos, assim, a Já nível pode soltar o microfone, internacional. ó. Solta o microfone. Parabéns, parabéns, Carol. E assim, dá mais Obrigada. orgulho ainda de ver que é um podcast de mulher, né? São mulheres falando com mulheres. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Muito orgulho, Muito parabéns. legal. A gente realmente está aí cavando o nosso lugarzinho, né? No lugarzinho à sombra, porque no sol tá todo mundo. Exatamente, Carol. Esse Isso. é o Fico grande muito porém. feliz de você ter aceitado o convite de estar aqui hoje. Gente, deixa eu só fazer uma introdução aqui para vocês, como eu conheci essa mulher maravilhosa. Foi através da Louise, que é uma amiga em comum, e eu descobri que ela faz um projeto que tem assim uma pegada social impressionante e que a gente também tinha feito ano passado aqui na Mulher na Bolsa. Então, ela trabalha com mães solteiras. Esse ano ela vai falar um pouquinho mais especialmente da turma que está abrindo, inclusive. E ela juntou vários profissionais, e agora eu me juntei a ela, né, no final do ano passado. E esses profissionais, essas profissionais que ajudam, né, no projeto, são psicólogos, nutricionistas. Me ajuda aí, Kiss, quem mais? A gente tem personal trainer e agora entramos com você. Nessa edição do Elas por Elas especificamente, a gente vai entrar também com advogados. Por Uau. quê? Porque a gente está pegando uma vertente um pouco mais pesada do projeto, que são mulheres que foram vítimas de agressão física, abuso, abuso sexual, abuso psicológico, abuso emocional. Então, a gente está entrando num campo um pouco mais árido, né, e um pouco mais pesado, que são mulheres que, de fato, estão em situação de vulnerabilidade. E aí, para essa vertente, para esse grupo especificamente, a gente pediu, a gente está pedindo apoio. Inclusive, se tiver alguém aí, alguma mulher, algum homem que está nos assistindo ou nos ouvindo, que seja advogado, tenha vontade de apoiar um projeto voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade, então já fica o convite aí, a gente está aceitando indicações. No geral, o projeto ele é um projeto voluntário, de fato. O serviço que a gente presta é voluntário. Em alguns casos, alguns profissionais não conseguem ceder 100% dos recursos, então acaba que eles precisam de algum auxílio e a gente faz um preço meio que social. Por exemplo, nosso psicólogo estava cobrando R$ 30 a sessão. O Uau, nosso personal também cobrava R$ 30 para montar um treino completo do mês inteiro. Então, caramba. é só um valor simbólico mesmo para que a mulher não despreze o serviço da pessoa que está ali trabalhando, mas que Uhum. também ela consiga arcar. Então, R$ 30 é um valor que a gente avalia que uma mulher, mesmo numa situação mais vulnerável, ela consegue arcar. Mas nessa edição especificamente, a gente também está com um diferencial em relação à outra, porque na outra a gente voltou para mulheres mães solo, né? Para mães que não Foi.
que não tinham apoio dos pais, dos filhos e tal. Eu sou mãe solo também, então eu sei dos desafios, eu sei dos problemas, dos perrengues que a gente passa. E aí acabou que eu foquei dessa vez em abrir para essas mulheres em situações de vulnerabilidade, mas em também focar um pouquinho nas mulheres que não estão, já que muitas me procuram também falando que eu não sou vulnerável, não sofri abuso emocional, psicológico, físico, mas eu acho o projeto muito legal e eu estou precisando porque minha autoestima está baixa. Então eu abri para elas também, consegui de condição. Vocês vão entrar, mas eu preciso de um valor para eu criar um fundo de amparo a essas mulheres, porque tem muitas mulheres que não têm o que comer. O ano passado mesmo, por 2 situações seguidas, obviamente não fazendo parte do projeto, mas acaba que eu me envolvo emocionalmente também, a gente teve... Eu juntei com alguns amigos e comprei cesta básica para algumas que não tinham sequer o que comer. Então, nossa, a gente tenta, de alguma forma, ampará-las. Obviamente, a gente não consegue fazer tudo, mas a gente tenta ampará-las o máximo que a gente pode. E com a criação desse fundo agora, a gente vai conseguir ter uma reserva de emergência para ajudar em situações como essa, sabe? Perfeito. Gente, essa mulher, vocês não têm noção da potência dela. Só que, para chegar até aonde ela está hoje, ela, inclusive, é apresentadora do Antagonista aqui em Brasília. Vocês não estão entendendo. Ela passou por alguns perrengues, por algumas situações interessantes na vida dela. Kiss, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história até chegar aqui. Pode ser resumida, pode. Enfim, eu só quero que você conte por quê. Porque no dia que eu conheci, e ela começou a contar um pouquinho, ela nem se aprofundou muito, as lágrimas já desceram, eu já fiquei toda arrepiada. Eu falei assim: é por isso que a gente deu certo de se encontrar. E além da Luísa, a gente tem uma outra amiga em comum, que é a Gabi Giovannini, que foi a facilitadora A de arte. Gabi, sim, facilitadora de barra de arte, que é a terapia energética que nós duas fazemos, inclusive, né? Se as pessoas soubessem a importância da barra de arte para a gente, Caramba, muda a vida totalmente. Completamente. E aí eu repostei os stories, né? E ela falou assim: não acredito que vocês se conhecem. Aí eu falei, tá vendo? O universo tá unindo aí as mulheres da Gabi. Não, e eu sempre acho assim que pessoas com propósito em comum acabam se encontrando, né? O universo ele acha um jeito de fazer um link, né? A gente está ali, cada um no seu canto, cada um no seu universo, e o universo ele vai lá, tipo, não, essa aqui precisa se encontrar com essa, porque as duas juntas vão fazer o estrago positivo. Literalmente. A gente faz, e eu acho muito legal isso também, Carol, assim, eu também te admiro muito, eu te conheci, já estou fazendo sua mentoria também, estou muito feliz e orgulhosa e grata a Deus por estar conseguindo evoluir também nessa área financeira que estava em deficiência até então. Mas, fazendo um apanhado geral, eu sou de uma família muito humilde, eu vim do interior da Bahia. Minha cidade tem... A cidade dos meus avós tem 3 mil habitantes, a minha cidade tem 60 mil. Então, é um interiorzinho mesmo. Eu passei parte da minha infância nessa de 3 mil e outra parte na de 50 mil. Vim do interior da Bahia para poder fazer faculdade aqui em Brasília. Na época, os meus pais, assim, acharam uma ideia muito descabida, porque, de fato, eu vim total sem nenhum tipo de recurso, sabe? Eu lembro que na época era janeiro, eu cheguei em dezembro aqui, e mais ou menos em fevereiro começou a esfriar porque estava chovendo. E eu tinha uma jaqueta jeans, era o que eu tinha de agasalho, assim, eu não tinha mais nada. E aí eu lembro que... na Bahia não faz frio, né? Não faz frio, exatamente, lá é quente. E aí eu lembro que eu comecei a procurar emprego, porque ou eu procurava emprego ou eu tinha que voltar para a Bahia, e não era opção para mim. Na minha cabeça eu falei, não, eu preciso ficar aqui, isso não é opção. E aí eu comecei a procurar emprego, eu saí umas 5 horas da manhã com aquela jaqueta, era um frio, especialmente porque eu vim da Bahia, então assim, na Bahia não é frio. E aqui, a Bahia, para quem mora aqui em Brasília, para quem mora na Bahia, é tipo assim, sei lá, Canadá, sabe? É muito gelado pra gente. Então, assim, eu comecei, mas eu sempre fui muito obstinada. Então, tudo que eu colocava na minha cabeça, eu colocava como meta. E uma coisa que eu já fazia muito, eu quero muito ressaltar isso para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, é o seguinte, eu sempre visualizei muito o que eu queria. Então, a coisa da visualização era algo muito forte para mim.
Quando eu estava no interior da Bahia, sem perspectiva nenhuma, meus pais achavam impossível e utópico eu morar em Brasília, eu me via andando nas ruas de Brasília, eu me via descendo de ônibus, eu me via entrando na faculdade, eu me via fazendo as coisas. Então, eu me via aqui como se já fosse real. Na minha cabeça já era real. Eu estar em Brasília já era real. O que para os meus pais era utópico. Eles falavam, você vai fazer o que lá? Com quem? Com qual suporte? E aí, depois que eu consegui chegar aqui, que era a primeira visualização, eu comecei a visualizar a Kissila profissional. A Kissila que Uau. eu queria, a Kissila que eu queria ser. E, Carol, por incrível que pareça, para quem está nos assistindo e nos ouvindo mais uma vez, eu era gaga. Então, assim, eu tinha dislalia, eu tinha uma deficiência na fala. Então, para todo mundo, tipo assim, era impossível ser jornalista. Eu achava que eu poderia ser jornalista porque eu escrevia bem, então eu ficaria só na parte de escrita. As pessoas me achavam que eu tinha aparência boa, mas quando me vinham falar, elas falavam assim, cara, mas você tem uma deficiência na fala, né? Aí eu era um Nossa. dislalia e tal. Aí eles falavam, infelizmente. Então, assim, a TV nunca chegou a ser uma opção na minha vida. Era o Nunca. seu impossível, a Era o meu TV. impossível, era o meu impossível, era gaga. Nunca. E Caramba. os meus pais viravam para mim e falavam assim: não dá para entender o que você fala. Minha mãe ficava desesperada, porque de fato não dava para entender. Aí, assim, segui a faculdade, comecei, entrei, ganhei bolsa, fui bolsista, finalizei meu curso, entrei, comecei a fazer assessoria de imprensa. Nunca fiquei sem trabalhar, graças a Deus, segui minha vida toda. Segui nessa vida como jornalista, mas na parte de bastidores ali, e sempre com aquele sonho assim na cabeça, tipo, e se eu tentasse? E se eu me esforçasse um pouco mais? Era aquela coisa, e se eu fizer? E se eu me esforçasse? Mas sempre no e se. Casei, tive filho, mas aquele sonho sempre permaneceu ali na minha cabeça. Comecei a trabalhar um pouquinho, fazia coisas de dicção, treinava a voz, cheguei a fazer algumas coisas de vídeo, mas nada que desse continuidade. Depois vivi um casamento ok, mas não era um casamento que de fato me fazia feliz. Em determinados momentos eu me via triste, eu tive quadros de depressão, aquilo ali Nossa. parecia que em algum momento estava me faltando alguma coisa, sabe? Parecia que aquilo ali me deixava meio para baixo. E não estou falando que era o casamento em si, mas acho que a situação como um todo. E aí eu me Claro. separei. Quando eu me separei, parece que assim, sabe quando você sai assim do topo para o fundo do poço? Nossa. Eu me separei, perdi emprego, perdi amigos, tudo na mesma época, assim. Foi tipo, eu saí de uma vida mediana para o fundo do poço. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz da vida? Tava assim, tudo mediano, era assim, tudo ok. Tudo tá certo. Estava Aquela vida confortável, né? tava confortável, exatamente. Era uma vida que eu tinha que. Tinha tudo que eu queria, mas ao mesmo tempo não tinha tudo que eu queria, assim, eu precisava de mais. E, e aí eu saí de fato do médio para o fundo. Ou eu cavei um buraquinho a mais, porque assim foi tudo uma coisa atrás da outra. Me separei na época, saí de casa, fui morar na casa da minha mãe, fiquei entulhada com as minhas coisas de casa, com o Theo, sem carro, morando em Vicente Pires. Para quem não sabe, Vicente Pires é um bairro que não tem como viver sem carro. Eu estava sem carro, assim, totalmente ilhada. Eu andava 3 quilômetros para chegar em qualquer civilização a pé e voltava 3 quilômetros. Literalmente ilhada, porque quando chove em Vicente, você tem que pegar o jet ski, né? Ou a lancha para andar. Exatamente, exatamente. E ainda tem um porém, porque lá não, assim, não passa ônibus e eu tinha criança, então eu botava o Theo pesava 15 quilos no braço e Uau! subia uma ladeira de tipo assim, sei lá, 3 quilômetros para subir, 3 para voltar, super íngreme. Mas assim, eu falei, cara, foi a vida que eu escolhi. E agora, já que eu tô no fundo do poço, é hora de eu recomeçar. E aí foi quando uma coisa que aconteceu bem interessante, Carol, que foi que o pessoal fala, né, que parece que o fundo do poço é o lugar mais firme para você construir bases mais sólidas. E foi Sim. justamente isso, assim. Como eu estava vivendo no médio, o médio não me dava estabilidade para construir nada para cima. Eu estava naquela coisa da zona de conforto. Estava confortável, mas eu também era uma zona que não prosperava, não florescia. Quando eu tomei essa atitude que foi drástica na minha vida, que foi optar por um divórcio, porque minha vida estava muito, eu estava muito infeliz com tudo que eu estava vivendo.
eu comecei a enxergar uns horizontes que eu não enxergava antes. Eu falei, cara, e se eu for por esse caminho? E se eu for por esse outro? Cara, eu não tenho mais nada a perder. Porque antigamente eu pensava assim, eu tenho minha reputação, eu tenho isso. E aí eu comecei a olhar e falei, eu não tenho mais nada a perder. Então, e se eu começar a investir na minha imagem? Se as pessoas criticarem, falando mal, eu já estou sendo criticada e estão falando mal de mim porque eu sou separada com a criança, sou mãe solo, então estou sendo super criticada. Se eu for mais criticada, não vai fazer muita diferença. Comecei a me expor nas redes sociais no sentido de gravar vídeo, mostrar minha rotina, porque eu sempre treinei, eu sempre gostei de me exercitar, e eu tinha vergonha de mostrar porque eu tinha medo do que as pessoas iriam falar de mim. Então, tudo isso começou a acontecer nesse momento, assim. Eu perdi o medo, porque eu perdi a... As pessoas já me apontavam, já era apontado o tempo todo. Então, a partir daquele momento, eu falei, eu não tenho mais nada a perder. Agora é começar do zero mesmo. E comecei, e as pessoas começaram a gostar, e minha audiência foi aumentando, e minha rede foi crescendo, e minha rede de contatos foi crescendo. Comecei a trabalhar, consegui a minha empresa, comecei a fundamentar a minha empresa começou a crescer, eu consegui vários clientes, justamente por conta das redes, e o meu trabalho também, eu mostrava um pouco da minha rotina como profissional. Ah, tá aí, ó. Eu As estou, minhas redes inclusive, compartilhando aqui para a galera que está nos ouvindo e nos assistindo também. @Kiss Vasconcelos é sociais. o Instagram. E também no TikTok, gente. Mais de 140 mil no TikTok. Mulher, como assim? Como Lá tem assim? vídeo com 5 milhões de views no TikTok. Que é isso? Tá estourada, hein? Tá Não, não estourada. tanto quanto esse podcast aqui. E assim, foi legal, porque as mulheres começavam a ver em mim, assim, eu comecei a compartilhar hobbies, eu faço motocross, tá até aí no vídeo, né? Eu Olha que faço legal. motocross, eu gosto de off-road e tal, e aí, Cachoeira, cachoeira. Então, eu comecei a compartilhar alguns hobbies, e as mulheres começaram a se rotina. identificar, tipo, cara, que legal que você tá fazendo, você tá mostrando a sua vida e é uma vida muito legal. E aí eu comecei a viver de fato, né? E assim, o que eu sempre falo muito para as mulheres hoje, quando eu falo de situação de casamento infeliz. E assim, eu não acho que o casamento seja responsável pela sua felicidade, eu já tenho uma visão completamente diferente em relação à relação a dois. Você tem que estar feliz antes de buscar uma relação, você tem que estar bem antes de buscar uma relação. Hoje eu estou só, já estive em relacionamento, já fiquei só, mas eu acho que a felicidade sua não tem que ser pautada por uma relação. Mas se o casamento de alguma forma drena a sua energia, ou se alguma relação, algum um emprego, ou um estado que seja, está drenando a sua energia, não tenha medo de enfrentar o novo. Porque em muitas situações você tem o receio de sair da sua zona de conforto por achar que aquilo ali é o certo e aquilo ali que vai te manter estável, quando na verdade, ao longo do tempo, você vai perdendo a sua estabilidade, perdendo a sua felicidade em prol de algo que é simplesmente a zona de conforto. Sair, às vezes, daquele mundinho ali que te protege, ao mesmo tempo te suga, faz muito bem e pode te fazer chegar assim em lugares que você jamais imaginou. Hoje, só resumindo, eu apresento um programa chamado Meio Dia em Brasília no Antagonista. A nordestina Gaga, que não tinha qualquer perspectiva, né? E fui totalmente desacreditada, obviamente, pelos meus pais, por todo mundo, né? Pelo meu ex-marido, Contrariou todo mundo, contrariou todas as contrariei as expectativas. estatísticas, inclusive. Ótimo, ótimo. E assim, o que eu acho legal que isso da sua história é justamente isso quando você fala do poder da visualização na sua vida. Porque em todas as fases, né? E você contou aqui um pouquinho, você contou no dia que a gente fez aula com as meninas também. Em todas as fases da sua vida, você tinha muito isso em mente. Eu vou determinar aqui um objetivo, eu vou traçar uma meta e eu vou chegar lá. Cara, olha isso. A Gaga se tornou apresentadora de programa de TV e, além Sim. disso, conquistou um monte de gente nas redes sociais. Então, assim, o que realmente é impossível e o que realmente a gente quer fazer, né? Até que ponto a gente coloca algumas barreiras até mentais, né, na gente, assim, na nossa na nossa forma de lidar, na forma de encarar os problemas e etc.
Se você tivesse comprado essa história das pessoas dizendo para você que você não conseguiria, que você não podia, né? Por causa da sua condição na época, beleza. Quem seria a Kiss hoje? Talvez a E gente não conhecesse ela mais, né? exatamente. E eu acho que é muito isso que você falou, Carol. Eu sou muito alinhada com isso, no sentido de até que ponto aquela realidade que você está vivendo, ela é real. E aí entra muito nesse campo do você tem a capacidade de criar a sua realidade na medida que você entende que tudo está disponível para você, tudo está disponível. Eu quero ser milionário, isso está disponível. Obviamente, nada vem sem um trabalho, uma dedicação, exige também, mas já está disponível. Então, hoje, a visualização para mim é uma prática diária. Eu tenho uma rotina consolidadinha. Quem me acompanha no Instagram costuma ver que eu acordo cedo, eu medito, eu oro, eu faço minha prática, ou eu faço prática de yoga, ou vou para academia. Geralmente eu faço os dois. E uma coisa que é muito, 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 muito consolidada na minha rotina todos os dias, eu tenho um caderninho que eu tenho as minhas metas, e na verdade eu fiz uma carta para mim mesma. Eu leio aquela carta com a certeza de que aquilo já é real. Eu leio aquilo ali, tipo assim, aquele meu coração chega a enche de gratidão toda vez que eu leio, Uau. na Uau. certeza de que, tipo assim, olha, isso aqui é real. Isso é como se eu tivesse feito uma encomenda na Shopee e aí tivesse já, Tá tipo assim, chegando, não, tá já é chegando. real, já tá chegando. Eu só preciso esperar, porque daqui a pouco me entregam. Mas, tipo assim, que cara, eu comprei uma Ferrari na Shopee, daqui a pouco ela tá chegando, aí meu coração já fica cheio de gratidão. Caraca, daqui a pouco eu vou estar andando de Ferrari. E Olha assim, aí. aí eu já me vejo, né? Eu já me vejo andando na Ferrari. Lógico que não é isso, gente. Eu estou só dando um exemplo para vocês. Mas Não não é a tem problema Ferrari, nenhum. não tem Mas não tem problema se problema for. nenhum de você querer também, né? Não tem problema se for, não é o meu carro dos sonhos, mas eu sempre fico assim, naquela coisa tipo, caraca, eu já me vejo andando na Ferrari, já me vejo rodando, já me vejo descendo da Ferrari, e eu toco na Ferrari, e eu sinto a textura da Ferrari. Então, assim, na minha cabeça é muito real. Aquilo ali já é concreto. Está acontecendo quando eu paro de visualizar, quando eu paro essa prática de visualização, de meditação, eu volto para a minha realidade, mas com a cabeça pensando: caraca, daqui a pouco o entregador vai me entregar a minha Ferrari. Tipo, não, Uau. não, não tá no sentido de pode ser que E um dia, talvez. talvez. Não, tipo, vai acontecer. Nesse momento eu não recebi ainda, porque às vezes eu não tá ainda. Eu ainda preciso trabalhar algumas coisas em mim, talvez melhorar minha direção para não ralar a Ferrari, talvez seja isso, mas ela tá chegando e ela vai chegar assim com aquele cheirinho de carro novo, sabe? Ela já tá chegando. Eu já consigo sentir o cheirinho aqui, ó, nas minhas narinas. Então, eu visualizo de um jeito que eu não sei se todo mundo que visualiza assim, mas na minha cabeça eu consigo sentir Mentira. textura das coisas quando eu coloco essas práticas na minha rotina, sabe? Nossa, que demais, Kiss. E assim, é interessante quando você fala também sobre essa questão de sair da tal da zona de conforto, que na verdade ela nem é tão confortável assim, né? Vamos combinar, porque eu acho que todas nós passamos por isso um dia. Eu estava inclusive conversando com um grupo de amigas minhas, cara, todas assim, na mesma faixa etária, nós somos em 8. Todas nós tivemos situação de relacionamento abusivo, todas. Então, é mais comum do que a gente imagina. É porque a gente realmente não fala dessas questões, é meio tabu ainda na nossa sociedade. Você falar, você abrir e dizer: "Olha, eu fui vítima de relacionamento abusivo". Aí o que que esperam de você? "Nossa, mas você, advogada, você, trabalha desde cedo, que não sei o quê, você foi vítima", é como se fosse culpa da vítima, ela ser vítima, né. Então, assim, Exatamente. são situações que a gente precisa conversar e dizer: "Olha, eu já estive nessa situação, mas eu consegui sair dela. Não é o fim do mundo, é o fundo do poço, mas não é o fim do mundo", né. E às vezes eu até brinco, né, que no meu fundo do poço ainda tinha um subsolo, e eu ainda Um acessei. sapão, né? Tinha o subsolo, acessei o subsolo e depois eu fui me reerguendo, mas todas as mulheres que passaram por essas situações, claro, todas elas tiveram cicatrizes, porque isso deixa marca na gente.
não tem como. Só que também traz aprendizado. Traz aprendizado no sentido de que você vai cuidar melhor da sua cabeça, você vai procurar uma terapia. Você não vai confiar tanto cegamente na outra pessoa a ponto de dar, por exemplo, acesso ao seu nome, seu CPF, sua conta bancária, para a pessoa fazer o que quiser, aplicar golpes, inclusive em você. Então, são situações que, apesar de extremamente dolorosas, elas trazem aprendizados e a gente não repete essas coisas num relacionamento futuro, por exemplo. Só que isso demora e tem um processo. E é por isso que eu acho muito legal o seu projeto do Elas por Elas, porque você auxilia nesse processo, né? Então você saiu conversando com profissionais, seus amigos, suas amigas, para falar: olha, vamos fazer aqui uma rede de apoio para essas mulheres, porque mesmo que hoje elas não estejam passando por uma situação de violência doméstica, elas já passaram. E quais foram as sequelas que isso trouxe para a vida dela? Né? Preciso Sem aqui ó, dúvida. de um terapeuta, de um psicólogo, né, de um profissional adequado. Ah, ela parou de se cuidar, ela parou de fazer exercício físico. Vem cá, um profissional de educação física. Né? Então, assim, são pequenas atitudes, mas que quando a gente amplia, né, para essa rede de apoio, para essa rede de contatos também, isso tem um eco muito grande, né? E essa mulher que foi impactada nesse projeto, ela vai impactar outras mulheres também. Ela vai E isso é o impactar grande dentro da casa X. dela, não é? Exatamente. É o grande X da questão. Quando eu comecei a abrir meu Instagram e falar com mulheres, eu tinha essa necessidade de falar assim, gente, é possível ter uma vida pós-divórcio, é possível ter uma vida pós-relacionamento abusivo, é possível ter uma vida legal sendo mãe solo. Então, tudo isso eu queria falar para as mulheres. Tipo, é possível isso. E aí acabou que eu atraí, especialmente no TikTok, eu atraí muitas mulheres, porque eu dava conselhos, assim, eu falava, não, não faz assim, não age assim, não faz não sei o quê. Eu vivi um relacionamento com um narcisista, muito embora foi um relacionamento super curto, então não teve muita sequela em mim, mas eu convivi com um narcisista, então eu senti na pele como é que é você ser enganada, você, tipo assim, você achar que você tá no centro das atenções da vida de um cara e de repente ele te tira tudo e você fala, uai, mas o que está acontecendo? Então, eu vivi muitas experiências, especialmente na vida de solteiro, que me trouxeram muito conhecimento para eu trazer isso para as mulheres. E eu atraí muitas mulheres também devastadas. Carol, era absurdo você ver mulheres incrivelmente lindas, incrivelmente perfeitas, se olharem e falar assim, eu sou horrível. Eu não consigo me amar. E eu falava, mas você é linda. Ela, não, eu não sou linda, eu tô gorda. Meu Mas você Deus. tá com o corpo ok. Não, eu tô gorda. E aí eu fui investigando a fundo, de onde é que veio esse pensamento do eu estou gorda? De onde é que ela tá comprando essa ideia? Porque não é dela, ela é linda, ela é perfeita. E aí eu via Do que eram mulheres abusador. que eram abusadas emocionalmente, do cara virar e, tipo, começava a olhar para a mulher e começavam a querer baixar a autoestima da mulher, mulheres que de fato eram lindas, que chamavam a atenção, que estavam ali o tempo todo em evidência, acabavam atraindo olhares, e ele, na intenção de acabar com a autoestima dela, começava, mas você tá gorda, mas você engordou. E, Carol, por incrível que pareça, olha que louco, né? A gente não sabe como é que é isso até vivenciar. Eu agora, depois desse processo, depois de tudo que eu vivenciei, eu tive um relacionamento mais recente, e assim, nem, não considero abusivo, de fato, até porque também foi curto, né? Mas no fim do relacionamento, eu estava me sentindo gorda. Carol, a pessoa que mais Meu tem Deus. a rotina fitness, você Como conhece. assim? Eu já falei assim, não, mas eu acho que eu tô gorda mesmo. Peraí, eu já Ô, acho que eu tô gorda. que E aí foi um momento loucura. que eu parei e falei assim, peraí. Você é aqui, Cila, calma. Bora lá, volta você. Falou, oh, meu caro, obrigado pela gentileza. Você é um cara muito gente boa, mas vamos mudar aqui, porque eu não tô sendo eu com você. Não vai rolar. Não vai rolar mais, e a gente fica aí, a gente termina por aqui. Mas olha que loucura. E aí que eu entendi, eu falei, gente, se eu que tenho todo esse conhecimento, essa bagagem, estava me sentindo gorda, que está uma mulher que foi por anos a fio, 10, 15 anos, 3 anos que seja, comparada, realmente chamada de gorda, realmente é abusada emocionalmente, sabe? Ah, você é feia, você é gorda, ninguém vai te querer se você não estiver comigo.
Meu Esse Deus. tipo de afirmação eu ouvia das mulheres. Ah, porque meu ex-namorado, eu não terminava porque ele falava que ninguém ia me querer. E eu comprei esse ponto de vista como se fosse verdade. Que ninguém ia me querer mais se eu tivesse, se não fosse ele. Ninguém te suporta, você é chata. Então, assim, são mulheres que, de fato, o Elas por Elas, ele vem para resgatar a autoestima de mulheres que estão ali, de fato, destruídas emocionalmente, psicologicamente, e que, assim, acabaram comprando pontos de vista que não são dela. Ah, eu comprei a ideia de que eu sou gorda. Ah, já tentei emagrecer, não consigo, então não vou, porque não tem por que lutar, eu deixo para lá. E aí acabam por comprar essa ideia e visualizar isso de fato, começa a visualização contrária também é real, assim como a positiva também é real, de eu me ver e falar assim, não, eu vou ser fitness, eu vou ser a mulher incrível, e se ver como tal, se você começa a se ver, tipo assim, não, realmente eu sou gorda, não, aí você começa, não, realmente eu sou feia, não, eu sou chata. Você começa a ser aquilo que você está achando que você é. Então, as mulheres que eram lindas, livres, soltas, felizes, se tornaram feias, gordas, chatas, tristes. E é isso que a gente quer propor a recuperar. Você, mulher que nos escuta nesse momento, eu não sei até que ponto a gente começa a falar com uma coisa e acaba que o universo vai direcionando para outra, né? Se você em algum momento, ou se você neste momento está sentindo que a sua vida, que você não é uma pessoa, que você é chata, que você é gorda, e você acabou comprando esses pontos de vista, como a Gabi fala, interessantes, que não são Das nada outras interessantes pessoas. outras pessoas, descompre. Descompre nesse momento. Você tem que se ver como a mulher incrível que você é. Não compre esses pontos de vista. E se você começa a se visualizar, tipo, não, eu sou linda, sim, eu sou uma boa profissional, eu posso apresentar o programa, eu posso falar, eu posso ser uma digital influencer. Se você começa a comprar esses pontos de vista e começa a tornar isso real, isso vai ser real. Agora, se você começa a comprar pontos de vista de eu sou feia, eu sou gorda, eu sou chata, eu sou incompetente, eu sou preguiçosa, eu sou triste, isso vai ser real também, infelizmente. É isso. A gente tem que escolher em quem a gente vai acreditar. Então, é melhor que a gente acredite no que a gente quer, né? E não no que os outros estão dizendo da gente. E isso é muito importante também, Kisla, porque da mesma forma que a gente leva a nossa vida, igual você fala sobre rotina de treino, de alimentação saudável, você faz a sua meditação, tem o seu diário da manhã ali que você faz também. Eu faço tudo isso também. Da mesma forma que a gente traz esse cuidado, a gente tem que ter esse cuidado com o nosso dinheiro. É o que eu sempre falo aqui, é o tripé da nossa vida. Então, eu tenho saúde física, saúde emocional e eu tenho a minha saúde financeira. Então, quando eu tenho esse tripé equilibrado, a vida vai bem. E o dinheiro, ele passa por isso. Por quê? É muito complicado quando você tem, assim, situações interessantes na sua vida com relação a dinheiro, pontos de vista de outra pessoa que você comprou, porque você é gastadeira mesmo, porque você não consegue guardar dinheiro, porque você só gasta, que você compra tudo que você vê pela frente, enfim. Às vezes a gente foi ouvindo isso, né? Da mesma forma que na época da nossa infância a gente ouvia vai lavar a mão porque dinheiro é sujo, você acha que dinheiro dá em árvore, etc. Quando a gente ouvia esse tipo de crença limitante lá na nossa infância, e eu nunca conversei com ninguém aqui que não tenha ouvido isso na infância também, porque isso é Sempre. meio cultural do nosso país. Então, se você foi criado no Brasil, provavelmente você tenha ouvido essas frases e depois tenha falado essas frases, o que é Repetido pior. padrões, né? Você Sim. vai repetindo, né, até você criar consciência. Então, quando a gente cria a consciência financeira, você fala assim: "Espera aí, não é assim, o dinheiro ele é uma ferramenta, ele é um meio pelo qual eu posso potencializar os meus sonhos, eu posso realizar os meus objetivos". Então, o dinheiro ele se torna ali o seu servo e não o seu senhor, né. Então a gente vai mudando a perspectiva. À medida que isso vai acontecendo, e na vida da mulher é muito nítido isso, à medida em que a mulher vai tomando consciência financeira, tomando as rédeas da situação financeira dela, ela vai tendo o quê? Liberdade de escolha. Então, ela pode escolher
ficar ou sair de qualquer relacionamento, porque ninguém está pagando as contas dela. Ela pode escolher morar num lugar ou no outro país, se ela quiser, porque ninguém está pagando as contas dela. Ela pode escolher mudar de carreira, como foi o meu caso, justamente por isso. Então, isso dá autonomia. E é interessante a gente falar sobre a autonomia financeira da mulher, porque foi em 1962, foi logo ali que a gente se tornou pessoa capaz de ter dinheiro, de gerir patrimônio. A mulher, ela era totalmente dependente e submissa a um homem, seja o pai, o irmão, o marido, quem fosse. Então, 1962 foi logo ali. E a Exatamente. gente precisa trabalhar essa pauta para trazer isso à tona e falar: olha, você pode sim, independente da sua idade, independente da sua situação hoje, você pode conquistar sim uma vida melhor amanhã. Depende de você. Então, por exemplo, ano passado, a gente colocou disponível todos os cursos Mulher na Bolsa, que são infoprodutos, para que as mulheres pudessem se afiliar e fazer renda extra, que era uma das maiores reclamações, digamos assim, né? Ah, eu não sei, o que, que eu vou fazer de renda extra, eu não sei fazer nada. E às vezes dá aquela preguicinha assim também, né? De começar uma coisa, Tá. né? Muito elaborada, que às vezes dá trabalho e etc. A gente sabe que ser empreendedor nesse país não é fácil. Não é fácil. Eu falei, quer saber? Vamos encurtar esse caminho e vamos mostrar para as mulheres que elas podem, né, se afiliar, começar a vender, começar a ganhar suas comissões. Então, são pequenas atitudes que a gente vai plantando, né, para que outras mulheres também possam ter o que a gente já conquistou. A duras penas, foi a duras penas, mas a gente conquistou, que foi essa consciência financeira. E Kis, como é que está hoje a sua relação com o dinheiro? Carol, quando eu me divorciei, eu acho que o grande desafio foi justamente lidar com isso. Porque toda mulher, quando passa por processo de divórcio, a gente tem fases. Primeiro, a gente sai igual um bicho enjaulado, tipo um animal silvestre enjaulado, sai pro meio da selva, então a gente sai sem saber o que fazer, né? Só levando porrada, uma porrada atrás da outra, uma porrada emocional atrás da outra. E aí, em seguida, você aprende, aí começa a querer frevar, né? E uma coisa que entra muito na vida do divorciado também é o alcoolismo, né? Então, o álcool, ele entra na vida do divorciado, que parece que entra, assim, com força, com gosto de gás. Então, acabou que, assim, primeira fase, eu me casei muito jovem, eu casei com 23 anos, então não tinha vivido a vida e tal. Então, a primeira fase foi aproveitar o máximo que eu podia. Foram 3 anos, assim, de gastação. Gastar em balada, não sei o quê, e álcool, não. Inclusive, minha saúde ficou bem fragilizada, fiquei bem acima do peso. Não recomendo, mas se você não viveu igual eu não vivi, Assim, ó, aproveite, né? não reproduzam isso em casa. Não, fiz, mas não reproduzo. Mas assim, para quem não viveu também, eu casei muito jovem, né? Eu comecei a namorar com 18, casei com 23, eu era um bebê ainda. Mas assim, para quem não viveu, viva também, depois vocês trazem suas próprias lições e criam elas por elas. Mas no fim das contas, eu totalmente me desestabilizei. Eu costumava ser muito controlada, assim, eu era aquela pessoa mais regradinha e tal, construí uma casa, comprei carro, aquela coisa com sufoco e tal, e deixei as coisas lá, viajei o que eu podia, depois gastei tudo. Gastei, mas a casa estava lá, o carro estava lá, tal, eu já falava, tenho 2 coisas aqui que são importantes, o resto eu vejo depois. E aí depois eu comecei a me centrar, eu falei, cara, eu preciso voltar, porque assim, não dá para viver carpe diem, né? Tipo, como não existisse, como se não fosse existir amanhã. Porque amanhã vai chegar, e eu quero que essa quista que está aqui hoje, que possivelmente aos 90, 70 estará bem conservado, tenha uma qualidade de vida. E aí foi Isso. quando comecei a voltar já a economizar, quitar contas, porque os cartões ficam extrapolados mesmo. E aí comecei a ficar naquela coisa do eu preciso voltar ao meu eixo. Aí no final do ano passado, eu já estava com Elas por Elas, o Elas por Elas não tinha ainda a vertente do finanças ainda, embora eu quisesse muito. Foi quando a Carol e a Luísa entraram na minha vida e começaram a me dar alguns nortes em relação a investimento, em a criar uma reserva financeira, começar a buscar investimentos que sejam rentáveis para a aplicação. Então, eu estou nessa fase de me readequar. Obviamente, minha reserva financeira já está
feita, já estou começando a construir esse patrimônio. Ai, que orgulho. As minhas dívidas já estão sob controle, que era o que eu mais temia também. E aí agora eu estou voltando ao eixo para começar a investir em ações e fazer um fundo de investimento talvez mais diversificado, com renda fixa, ação e tal, que é uma parte importante também. Eu sempre falo assim, muito para as mulheres. Eu tenho muitas amigas que se submetem a relações abusivas e a parceiros abusivos, relações que drenam e minam a energia puramente pela questão financeira. E é lamentável, é triste, você fica assim de mãos atadas, porque você pensa assim, cara, essa pessoa tinha um futuro tão brilhante pela frente e está submetendo a uma relação que está nitidamente drenando a energia. Tem uma amiga, inclusive, muito querida, muito fofa, uma amiga assim, do fundo do meu coração, ela tá no Elas por Elas, ela entrou, que ela teve 4 quadros seríssimos de depressão por conta de um relacionamento abusivo, com diversas traições. Uau. E ela foi aceitando, porque ela não tinha alternativa financeira, até o ponto que o cara mesmo falou assim, cara, não dá mais, o cara trocou ela por outra. Ela está hoje aproximadamente 60 quilos acima do peso, completamente devastada, segue com a vida financeira desestabilizada e ficou nessa relação por conta da vida financeira, sabe? Então, eu aconselho muito você, mulher, que está nos ouvindo, tenha em mente que você tem que ser dona da sua vida. Você tem que ser a protagonista da sua vida. Casamento é muito bom. Casamento é sensacional. Mas você tem que ser a protagonista para, se acontecer alguma coisa que está drenando a sua energia, você está sendo traída, você está sendo abusada, você está perdendo a sua autoestima, você está se vendo feia, você está infeliz, você consiga falar assim, cara, agradeço muito esse tempo que a gente teve junto, mas infelizmente eu preciso seguir minha vida. Você pega as suas coisas e segue sua vida. Agora, você ficar refém da relação puramente porque você está presa a um cara financeiramente é péssimo. Não romantizem jamais, eu falo isso para vocês do fundo do meu coração, não romantizem jamais uma pessoa que vira para você e fala assim, você tem que achar um sugar daddy, você tem que achar um milli, você tem que achar um milionário para te sustentar. Isso não é legal. Tirem da cabeça esse ideal de que você tem que achar alguém que vai te sustentar. Você tem que ser protagonista da sua vida. Você que tem que ter as rédeas. Tudo bem você achar um cara que tem grana, ok. Mas você tem que ser a sua grana para que, se você ver e falar assim, cara, esse cara tá sugando a minha vida, você pegar as suas coisas e ir embora. Não ficar refém dessa relação. Então, não romantizem. Especialmente as mulheres que estão mais jovens aí, que estão começando essa vida. Cara, a vida de OnlyFans e tal, não tô recriminando, não tô julgando. Acho que cada um segue sua vida, mas uma pessoa que decidir viver refém de uma relação por conta de dinheiro é a pior escolha que ela pode fazer para a vida dela inteirinha, porque ela está completamente refém de uma relação, de uma situação e de tudo que o cara pode impor, porque ele pode impor, tipo, eu quero que você seja a dona de casa que não sai de casa. Você vai fazer o quê? Não tem o que fazer, Carol. Você tem que aceitar. E você acaba submetendo a uns papéis que você não está disposto. Então, hoje, assim, quer ser uma mulher incrível? Cuide do seu dinheiro, tenha a sua carreira consolidada, foque em você, cuide da sua saúde, do seu corpo. Se chegar alguém com dinheiro ou sem dinheiro, que vier para somar, se vier, não sei, que a relação seja pautada na reciprocidade, na parceria, seja pautada no apoio, na admiração, e não na questão do cara ter grana para te sustentar. Essa é a pior das hipóteses, e isso pode destruir completamente sua vida e a sua autoestima. Então, é a dica que eu dou para as meninas aí. Perfeito, eu assino embaixo e eu ainda falo a frase: seja a sua própria véia da lancha. Seja a sua véia da lancha. Em breve, Carol, aqui em Brasília, lá no Paranoá, é nóis. É nóis. Gente, olha só, eu tô adorando esse papo, vocês não estão entendendo. Eu vou compartilhar mais uma vez aqui as redes sociais aqui da Kissla. Sigam ela no Instagram, Kiss Vasconcelos, @Kiss Vasconcelos, porque essa mulher é incrível. Se você precisa também de dar aquela
precisa de ter aquele empurrãozinho na sua vida, tá com inscrições abertas aí, o Elas por Elas, agora ele tem uma pegada mais social ainda. E Kiss, eu já quero deixar aqui público, tá? O meu apoio, não só na educação financeira, mas o apoio jurídico, porque eu não estou advogada, mas eu sou advogado. Então, eu posso dar orientação, eu só não posso assinar peças e tal, porque eu devolvi a minha carteirinha, mas sou uma penalista, então conta comigo para isso. Feliz! Bom demais, E Eva! agora é o seguinte, a gente está indo para os finalmente. Eu estou triste já, porque esse papo está acabando, está tão gostoso. Foi lindo, foi Mas tem, lindo. claro, a pergunta de milhões aqui do programa. Kiss, o sofá financeiro é confortável? Muito! Muito! Eu não fui colocada contra a parede, eu não sou boazinha assim com meus entrevistados, não, Carol, hein? Ah, tá vendo? Não sou, Tá não, os vendo? É meus porque entrevistados hoje penam. o jogo virou, não é mesmo? Hoje você Olha, é a entrevistada. eu sou entrevistada, mas eu não sou boazinha assim, não. E ainda sou chamada de boazinha. Muitas vezes eu falo assim, eu faço umas perguntas capciosas, e aí meus entrevistados ficam gaguejando, assim, teve um que ficou, e ainda fala assim, ah, a Kiss é muito boazinha. Ai, Kiss, adorei. A ideia é realmente ser um programa mais leve, mais descontraído, para a gente levar histórias reais e poder inspirar também outras pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, tá? Então, eu fico muito feliz com a sua participação. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E quero mandar um beijo aqui para a galera também que nos acompanha. Beijo, galera. Kiss, até a Beijo, próxima. beijo. Kiss da Kiss. Tchau, tchau, Carol. Adorei. Kiss da Kiss. Kiss da Kiss. Tchau. Tchau.